Muito bem. Muito boa tarde. Boa tarde para temos neste momento só dois participantes, dois Pedros, mas vamos começar, uma vez que estamos em gestão do tempo e orientação para resultados. Tenho que dar o exemplo de começar a horas. Se entretanto aparecer mais alguém, depois terão que apanhar já o webinar em andamento, digamos assim. Portanto, como já podem ter reparado, neste formato podem colocar questões via chat, alguma questão, alguma dúvida que tenham, só não podem fazê-lo via áudio, está bem? Portanto, em qualquer momento que queiram participar, por favor, estejam à vontade e participem através do chat. Muito bem. Pronto, vamos então começar este webinar como definir prioridades. E vamos começando, no fundo, com uma definição para tentar organizar aqui algumas ideias prévias antes de entrarmos dentro do tema definir prioridades. Portanto, no fundo, o que é que querá dizer definir prioridades? O que é que será definir prioridades com eficácia? Portanto, priorizar consiste na nossa capacidade em definir uma determinada ordem de elaboração de tarefas de forma a utilizarmos o nosso tempo de uma forma produtiva, em consonância com os nossos objetivos e, consequentemente, aportar os melhores resultados com o mínimo de recursos. O que é que, portanto, depois de o que é que devemos ter feito antes de pensar em definir prioridades? Definir objetivos. Portanto, já vos passei na plataforma um texto para definição de objetivos. Portanto, a partir do momento em que tenhamos objetivos bem definidos, todo o processo de definição de prioridades vai ser muito mais fácil. Portanto, primeiro passo para a gestão do tempo eficaz. Definição de objetivos claros e orientados para resultados. A partir do momento em que o tenhamos feito e o tenhamos bem presentes, vamos passar à parte de definição de prioridades. E vamos ver aqui dois possíveis métodos. Primeiro passo. Escrever todas as tarefas que precisa fazer. Portanto, se eventualmente for uma tarefa longa, e portanto, normalmente as tarefas que temos na nossa lista de tarefas ou lista de to-dos, como queiramos chamar, não devem demorar mais do que 2 horas a fazer. Porquê? Porque se demorar mais do que 2 horas, provavelmente o que vai acontecer é que nós vamos procrastinar. Portanto, vamos deixá-la para o segundo plano. Portanto, a partir se ela for demasiado longa, vamos partir a tarefa. O que é que isto significa partir? Portanto, decompor a tarefa em ações mais pequenas e a partir daí vamos definir quais dessas ações é que são prioritárias. Portanto, escrevam apenas a primeira ação. Vamos ver aqui um exemplo. O recrutamento de um Office Manager. Portanto, obviamente que estaremos a falar de uma tarefa longa, portanto, isto é mais do que uma tarefa, é um projeto. Vamos decompor em várias ações e escrevemos a primeira ação. Portanto, temos que ser
cuidadosos nesta lista, nesta primeira fase do processo, na concepção da lista de to-dos. Porque, caso contrário, se não formos, o que é que vai acontecer? Podemos ter itens muito vagos e ineficazes. Por exemplo, se tiver escrito iniciar o plano estratégico para 2015. Portanto, obviamente que esta tarefa é demasiado morosa e complexa para ser colocada desta forma. Portanto, o que então queremos garantir é que temos tarefas mais pequenas e executáveis para começarmos a desempenhá-las o mais depressa possível, sem nos escapar nada. Ok? Portanto, esta é a primeira fase. O segundo passo na concepção de lista de to-dos. Analisar cada uma das tarefas que inventariamos. E vamos classificar usando o sistema A, B ou C. Portanto, no fundo, estamos a falar de prioridades diferenciadas. A prioridade A é aquela tarefa que precisa de ser feita imediatamente, pois é de importância crítica. Temos a prioridade B, é aquela tarefa que não é importante, mas não precisa de ser feita imediatamente. Portanto, é importante, mas menos sensível ao prazo. E a C é aquela que não é urgente, mas que deve ser feita. Portanto, isto é um possível sistema para priorizar as tarefas. Podem ver aqui um exemplo. Portanto, temos as várias tarefas inventariadas e temos depois a sua classificação em termos de prioridade. Portanto, para usar esta lista, simplesmente vamos seguindo a ordem, em termos da ordem definida, fazendo primeiro as tarefas A, depois as B e assim sucessivamente, vamos riscando ou apagando assim que as concluímos. Obviamente, portanto, que a concepção desta lista de to-dos vai variar muito também dependendo da função que exercemos. Por exemplo, na área de vendas, provavelmente será pertinente termos tarefas mais pequenas em que vamos completando rapidamente e obviamente ao fim dando-nos também aqui um acréscimo motivacional mais forte ao vermos que a nossa lista de to-dos vai diminuindo rapidamente. Ou em funções, por exemplo, mais operacionais, que podem ter muitas vezes tarefas mais longas ou que dependem de outras pessoas, se calhar já é uma lista de to-dos diferentes, não é? Já temos tarefas mais a longo prazo e que vamos trabalhando mais no dia a dia e obviamente teremos tarefas longas aí que temos que parti-las mais, portanto, depende muito, obviamente, também da função que temos e das tarefas que temos. No fundo, mas o que é muito importante e que todos devemos fazer é, no fim do dia, passar 10 minutos a analisar o que fizemos e a organizar as tarefas para o dia seguinte. Ok? Pronto. Prosseguindo, vão colocando, por favor, alguma questão, algum comentário que queiram fazer, estejam à vontade e coloquem, por favor, no chat. Em termos da definição de prioridades, há umas que claramente já sabemos, portanto, se temos os nossos objetivos definidos, a maior parte das vezes é difícil, peço desculpa, é fácil definir as prioridades porque sabemos claramente logo à partida quais é que são as mais importantes ou urgentes. Eventualmente, se não for, podemos juntar mais alguns critérios àquilo que, além dos nossos objetivos. Portanto, o mais importante, na minha perspectiva, é as tarefas que estão alinhadas com os nossos objetivos. Se não for suficiente para ajudar na nossa tomada de decisão em termos de definição de prioridades,
Temos outros critérios, por exemplo, as mais lucrativas, aquelas que podem ser mais importantes para as nossas FIAs, aquelas que precisamos de concluir rapidamente para passar a outros colegas de equipa que possam dar continuidade. Por exemplo, em tempo quando trabalhamos por projetos, este aspecto também é bastante relevante. Ou, eventualmente, outro tipo de tarefas que já tenham um orçamento alocado, também pode ser um critério que, eventualmente, possa ser pertinente usarmos. Eventualmente, e na outra opção, é quando temos várias tarefas prioritárias, simultaneamente, perdão, podemos, portanto, no fundo, começar a trabalhar em várias tarefas, pelo menos 2 ou 3, obviamente também não convém ser demasiadas tarefas, mas começamos a trabalhar em 2, por exemplo, e estabelecemos metas fixas intermediárias. Ou seja, começamos a trabalhar as tarefas e definimos para cada uma delas algumas metas. Ou seja, eu vou trabalhar nesta tarefa, o que é que eu vou fazer hoje? Vou trabalhar na tarefa A, vou fazer isto. Vou trabalhar na tarefa B, vou fazer esta ou outra ação. Portanto, ir trabalhando paralelamente em 2 ou mais tarefas prioritárias. Mas há aqui situações que acontecem que são mais difíceis, no fundo, que vêm dificultar o nosso processo de tomada de decisão, em termos de definição de prioridades. Muitas vezes, e a maior parte dessas situações acontece quando temos os fatores externos, os denominados obstáculos à gestão do tempo, que já tivemos a analisar um bocadinho e que vamos continuar, e que muitas vezes, no fundo, vem atrapalhar um planeamento que já temos previamente definido. Nesse tipo de situações, podemos colocar algumas questões a nós próprios para nos ajudar a decidir nesse tipo de situações. Vou-vos dar aqui algumas das 4 questões que eu considero que podem ser mais relevantes neste tipo de situações. Uma questão. Por exemplo, imaginem, tem uma tarefa que se vai sobrepor ao vosso planeamento e colocada que é um pedido de ajuda de um colega, por exemplo, podem colocar a seguinte questão. Esta questão é verdadeiramente importante ou apenas urgente para a pessoa que nos solicitou? Okay? É uma análise que podem fazer. E obviamente que para perceberem se é importante é imprescindível fazer a ligação àquilo que são os vossos objetivos. Depois, quais serão as consequências se eu não fizer esta tarefa imediatamente? Para perceber o que é que impacto pode ter se não fizerem a tarefa. Portanto, se não for, o seu impacto não for demasiado grande, se calhar não precisam de alterar o vosso planeamento e podem fazê-la mais tarde. Outra questão. Tenho tarefas importantes e urgentes que devem ser feitas em vez desta? Portanto, outra questão é sempre a comparação entre a situação imprevista ou a tarefa imprevista que vos aparece para fazer e aquilo que vocês já têm planeado. Comparar umas tarefas com as outras. E outra questão também importante, portanto, é se está enquadrada nas minhas responsabilidades, ou deverá ser outra pessoa a fazê-lo. Porque muitas vezes isto também acontece. Portanto, solicitar-nos apoio em algo que, à partida, não deveremos ser nós a fazer a desempenhar determinada tarefa. Okay? Portanto, é certo que vocês devem estar a pensar, ok, então, mas este trabalhador, este colaborador é um colaborador extremamente individualista, não trabalha em equipe. Ok, o objetivo também não é esse, é certo. Mas, portanto, o que é muito importante, portanto, obviamente que aqui é com o fator de
cooperação, o trabalho em equipa é extremamente importante, cada vez mais nos dias de hoje, mas é importante que isso não se também atrapalhe aquilo que são os vossos resultados, porque é através dos nossos resultados que nós somos avaliados. Portanto, façam também este tipo de análise. Portanto, sou eu que devo fazer isto, portanto, porque às vezes uma pessoa pode pedir ajuda e não saber que esta tarefa está diretamente relacionada, que a tarefa está ou não relacionada com as nossas responsabilidades. Portanto, e muitas vezes nós temos a tendência para ajudar sempre as pessoas, independentemente de ser uma tarefa nossa ou não. Mas há aqui muitas vezes, e para nós que temos aqui uma chefia, para pessoas que tenham chefias diretas, às vezes é o nosso próprio chefe que nos coloca este tipo de situações imprevistas e nos pede ajuda ou pede para nós desempenharmos uma determinada tarefa que não está prevista à partida. Nesse caso, podemos fazer uma pergunta muito simples. Portanto, que é, prefere que eu faça essa tarefa em vez do que eu tinha previsto no meu planeamento? Portanto, isto é uma pergunta que o que é que isto vai fazer? Portanto, vai recordá-lo que eventualmente temos coisas mais importantes e urgentes a fazer. Isto pode levá-lo a adiar a tarefa por uma altura mais adequada ou eventualmente até passar para outra pessoa mais indicada, porque as tarefas que temos nesta altura são de extrema importância. Ok? Se ele preferir a mesma que faça a tarefa, pelo menos vamos ter a certeza que estamos a desempenhar a tarefa que ele considera a mais importante. Muito bem, portanto, isto para situações imprevistas. E temos ainda na lista de to-dos, temos para a sua concepção, temos ainda outras opções. Imaginem, em vez, por exemplo, para o sistema ABC, podem colocar cores. Imaginem a vossa lista de to-dos com cores, por exemplo, com o vermelho, põe a cor vermelha sobreposta para as tarefas prioritárias e para as outras cores, por exemplo, o vermelho para as prioritárias e depois vamos colocando outras cores menos intensas, como o laranja e o amarelo. Portanto, para as tarefas com o vermelho vos chamar logo a atenção e para termos as outras ainda então com menos prioridade com outras cores que não chame tanto a atenção. Portanto, em vez de ter o ABC, pode ser as cores, por exemplo. Podem usar várias listas de to-dos, imaginem, para nível profissional, pessoal, porque obviamente que a gestão do tempo também implica muito daquilo que é o nosso equilíbrio entre a nossa vida profissional e pessoal e a gestão do tempo que colocamos a cada uma dessas áreas. Para gerir equipas, por exemplo, imagine que está a coordenar uma equipa num projeto grande ou complexo, portanto, há tantas tarefas para fazer e tantas pessoas para o fazer que controlar tudo pode ser uma tarefa muito complicada. Portanto, aqui podemos criar, por exemplo, uma lista de to-dos para cada uma das pessoas e definir tarefas e prazos para alocar a cada uma dessas pessoas, às tarefas que cada uma dessas pessoas tem. Obviamente que para projetos, que há ferramentas tecnológicas que nos podem ajudar a isso. Obviamente para gestores de projeto, obviamente que a maior parte deles com certeza usarão, por exemplo, o Microsoft Project. Para outras pessoas que não usem, mas que geram equipas, esta pode ser uma opção pertinente. Pronto, e há outros suportes tecnológicos. Os suportes tecnológicos vamos falar um bocadinho mais no fim do curso, dar alguns exemplos, mas posso-vos dar, por exemplo, outra aplicação que é o Remember Daniel, que também é uma das aplicações mais conhecidas para a gestão do tempo e para
no fundo, para a construção de lista de to-dos e definição de prioridades, e que, e se tiverem interesse, podem consultar, podem ver na net e descarregar e experimentar e é uma alternativa à criação. Tem uma lista de to-dos também, mas é tudo gerido através do programa, com os vários lembretes, etc. Muito bem. Seguindo, ainda na definição de prioridades, nós temos, portanto, falamos aqui de um primeiro processo, que é o sistema ABC. Vamos ver aqui outro exemplo, outro formato para trabalharmos para trabalharmos a definição de prioridades. Portanto, temos muito bem. Vamos ver aqui a matriz das prioridades. Portanto, nós temos aqui, como podem ver, uma matriz com 4 quadrantes. Portanto, no primeiro, o que é importante, muito importante e urgente. No segundo, o que é muito importante, mas não tão urgente. Temos no terceiro o que não é importante, mas é urgente. E no quarto, o que não é importante nem urgente. No primeiro quadrante, portanto, é onde estão as crises, coisas muito urgentes e que obviamente temos que lidar com elas imediatamente. Portanto, a ideia aqui é tentar que entrem neste quadrante o menor número possível de tarefas. Porquê? Porque a partir do momento em que elas são muito importantes e urgentes, portanto, nós vamos trabalhar sobre pressão. E, portanto, vamos correr aqui o risco de ter do nível qualitativo do nosso trabalho diminuir. Portanto, convém, obviamente, que temos sempre crise e coisas urgentes para resolver, mas devemos, na medida do possível, tentar minimizar o número de tarefas que temos neste quadrante. Olhando para a matriz, onde é que, idealmente, nós gostaríamos de passar a maior parte do nosso tempo no dia de trabalho? Alguma sugestão? Bom, eu diria que é no quadrante. Eu diria que não é como. Pensemos aqui. Na 2, exatamente, Pedro Faria. Obrigado. Exatamente. E porquê na 2? Na 2 não estamos pressionados por prazos, mas estamos a fazer coisas importantes. O que faz com que no fim do dia tenhamos a sensação de que efetivamente fomos produtivos. E não é só a sensação. Se estivermos no quadrante 2, fomos efetivamente produtivos. Portanto, este é efetivamente o quadrante onde reside a verdadeira produtividade e onde devemos focar a maior parte da nossa energia. Portanto, se nós procrastinarmos tarefas que temos neste quadrante, elas vão passar para o primeiro quadrante. Portanto, e é isso que nós devemos tentar evitar. Devemos tentar trabalhá-las da melhor forma enquanto elas estão no quadrante 2. Obviamente que, sendo tarefas, muitas delas estratégicas, às vezes são complexas ou são morosas, portanto, não se esqueçam de parti-las. Têm uma tarefa grande ou um projeto grande, partam a tarefa e definam a primeira ação ou as próximas ações e comecem a fazer. Portanto, muitas vezes nós demoramos até conseguir começar a fazer um grande projeto. Portanto, se a partir do momento em que tínhamos o projeto
dividido em partes pequeninas, vai ser mais fácil. Começamos a fazer e vamos fazer a pouco e pouco. Portanto, como se chegamos a fazer antecipadamente, vamos avançando no projeto sem estar pressionado por prazos. Portanto, este é o quadrante ideal para estarmos. No terceiro quadrante é onde estão as armadilhas. Por exemplo, recebe estávamos a falar há bocado disso nas situações imprevistas. Por exemplo, recebe uma chamada de um colega que o interrompe quando está numa tarefa do quadrante 1 ou 2. A chamada pode ser importante para o seu colega, mas não para si. Não é? Portanto, mas mais uma vez, não querendo ter aqui uma visão demasiado individualista das coisas, mas a falta de planeamento da parte de outros, não quer dizer que necessariamente o seja, mas a falta de planeamento da parte de outros não tem que criar obrigatoriamente uma emergência da nossa. Não é? Portanto, aqui é onde estão as armadilhas. Algumas delas já falámos nos obstáculos à gestão do tempo e algumas delas vamos ver em mais detalhe mais à frente, nomeadamente a gestão com o telefone, a gestão do e-mail, vamos ver com mais detalhe. Portanto, mas tenham atenção a este quadrante 3. Portanto, se passarem aqui demasiado tempo, o vosso tempo não vai ser produtivo. Pronto, o quarto quadrante, obviamente, é onde está, entre aspas, o lixo, não é? Portanto, as tarefas que há possibilidade, à partida, não nos interessa estar. Muito bem, deixa-me só interromper aqui uma questão da Carmen Neves. Existe alguma aplicação para gerir prioridades segundo este modelo? Portanto, o segundo modelo da matriz das prioridades. Carmen, eu não conheço uma aplicação. Não conheço uma aplicação para tal. Não sei sinceramente, não sei se existe. Mas eu não conheço, efetivamente. Se quiser, as únicas aplicações há várias aplicações para a gestão do tempo. Há bocado o exemplo de uma, do Remember the Milk. Mas há outras, depois eu darei alguns exemplos mais tarde, mas nenhuma delas, desde que eu conheço pelo menos, utiliza especificamente este modelo da matriz de prioridades. Mas, portanto, obviamente não posso dar garantias que não existam. Mas hoje em dia temos aplicações bastante avançadas e que algumas delas provavelmente até podem dar-nos aqui um retorno maior ao utilizá-las do que a matriz das prioridades. Mas esta matriz das prioridades é muito pertinente para fazermos aqui também a ligação com outra atividade-chave da gestão do tempo, que é o registro das atividades. O registro de atividades. Portanto, sempre que se quiserem utilizar sempre a matriz das prioridades, façam um exercício interessante de fazer ao verem quanto tempo é que investem ou gastam em cada uma das vossas atividades, depois ver em que quadrante é que passam mais tempo. Não é? Imaginem, durante a vossa semana, portanto, têm determinadas atividades que alocaram, por exemplo, em termos de planeamento, em termos de melhorias de processos, que compilaram os dados todos, colocam aqui no segundo quadrante. Portanto, isto pode ser feito uma análise. Isto serve para fazer uma análise prévia, em termos de definição de prioridades, onde é que devemos colocar as nossas tarefas, mas depois permite-nos também fazer uma análise a posteriori, que é daquilo que tínhamos, do tempo que efetivamente de trabalho, o tempo de trabalho em que investimos, ver onde é que efetivamente investimos o tempo. Se foi no 2, se foi no 3, se foi no 1, portanto, no fundo, para ver também se estamos a trabalhar em quadrantes
que nos tragam efetivamente produtividade. Muitas vezes às vezes não andamos por isso e podemos passar um dia a trabalhar no quadrante 3, porque é o que traz pouca produtividade. Muito bem, mais uma questão da Carmen. Mais uma questão. Conversar com os colegas de equipa acerca de fim de semana é considerado networking. Carmen, eu à partida, portanto, depende do tipo de colegas, não é? Portanto, à partida, se for amigos, não consideraria networking. Obviamente, se for, portanto, amigos, mas que desempenhem atividades profissionais, que no fundo faça sentido conversar com eles sobre isso e para perspectivar oportunidades de negócio ou outro tipo ou discutir determinadas áreas profissionais, obviamente que aí podemos juntar o útil ao agradável. Mas no fundo o networking que tinha aqui era mais, no fundo, uma perspectiva mais a perspectiva de pessoas que não conhecemos à partida. Muito bem. Prosseguindo, portanto, temos aqui a matriz das prioridades. Vamos avançar agora. Ok. Muito bem, vamos avançar. Depois de falarmos aqui sobre dois processos para definição de prioridades, vamos falar aqui de algo pouco mais complexo, diria assim. Vamos falar de programas de ação. Portanto, sabemos a lista de to-dos, a matriz de prioridades, obviamente podem ser bastante pertinentes, portanto, mas a partir de certa altura da nossa carreira ou dependendo da nossa função, estas podem ser demasiado simplistas e rapidamente podem ficar subcarregadas quando temos diversos projetos, quando temos diversas responsabilidades, no fundo, tanto quando somos gestores e temos diversas áreas que tocamos. O que é que acontece? Portanto, se ainda utilizamos uma lista de to-dos, estas passam a ser subcarregadas e deixam de ser tão focadas. Pode, no fundo, ser uma espécie de uma mixórdia de tarefas não muito orientada para a obtenção de resultados. Imaginem, às tantas têm tarefas como telefonar à Vera, por exemplo, como outras tarefas, escrever um plano de marketing. Portanto, obviamente estamos a falar aqui de tarefas completamente distintas, portanto, e convém se calhar ordenar isto de outra forma. Portanto, isto é a lista de to-dos, portanto, a partir de certa altura pode ser difícil. Eu diria que se tiver mais de 20 tarefas na lista, e já é um número limite, ela torna-se pesada e difícil de utilizar. O que significa que nós vamos começar a perder foco, vamos começar a perder atividade-chave e, eventualmente, compromissos. É neste tipo de ocasiões que pode ser pertinente os programas de ação. Vamos ver o que é que são programas de ação. E vamos ver, se calhar de uma forma, em vez de dizer já o que são, vamos ver qual é o método que está a surgir sempre aqui à sua criação. Muito bem, tenho só aqui uma questão da Filipe Fariva. Tarefas são diárias, da lista de to-dos. Sim, depende. Podem ser ou não. À partida, convém. A Filipe Faria colocou a questão relativamente à lista de to-dos, se as tarefas são diárias. Pode, à partida, e preferivelmente são. Porquê? Porque convém que, no fim do dia, o que é que nós vamos fazer? Vamos analisar a lista de to-dos e reorganizar para o dia seguinte. Portanto, convém, eu diria que a lista de to-dos
deve ter uma base de revisão diária e a lista de tarefas que aparece para fazer deve ser também diária. Se não for diária, pelo menos que tenha num horizonte temporal de 2, 3 dias no máximo. Mas, portanto, quanto menos tempo, melhor. Porquê? Porque a lista de to-do deve ter tarefas que não demorem mais do que 2 horas a fazer, como falámos inicialmente. Portanto, se tiver mais de 2 horas, convém parti-las em tarefas mais pequenas. Ok. Filipe, espero ter respondido à sua questão. Pronto. Prosseguindo aqui para programas de ação, e vamos tentar perceber o que é programas de ação através do espaço para a sua criação. Portanto, qual é o primeiro passo? Aqui, semelhante à criação de uma lista de to-dos, já estou aqui a andar depressa demais, vamos inventariar. Portanto, fazer uma longa lista de todas as coisas que precisamos de fazer em várias áreas, independentemente da sua urgência, da sua complexidade. Portanto, escrever os projetos que temos para fazer, as tarefas, ideias, situações que tenhamos que lidar. Vamos inventariar tudo e juntá-las num único sítio. Pronto, a partir do momento em que temos tudo escrito, vamos automaticamente aumentar a nossa concentração. Não precisamos estar a perder tempo a pensar o que é que vamos fazer, o que é que não vamos fazer. Temos tudo escrito num único sítio e o objetivo é ter sempre presente as coisas que temos para fazer. Depois, a organização e a priorização. Este passo pode-se subdividir em 3. O primeiro é a revisão e o agrupamento de itens. Portanto, primeiro, depois de termos escrito os itens todos, vamos analisá-los, vamos revê-los e vamos agrupá-los. Portanto, vão reparar que à medida que começam a analisar os itens, eles parece que automaticamente se começam a organizar eles próprios em projetos. Portanto, em termos de organização e priorização, primeiro, rever e agrupar os itens por projetos. Depois, vamos analisar os projetos e priorizá-los por ordem de importância. Por exemplo, podem utilizar o sistema ABC, como vimos há bocado, ou podem usar a matriz de prioridades. Portanto, o segundo passo da organização de priorização, priorizar. Podem, eventualmente, atenção, eu identifiquei o sistema ABC, mas se vocês eventualmente julgarem pertinente, em vez de um sistema ABC com 3 letras, podem eventualmente usar mais letras. Imagina ABC ou D. Portanto, ABC à partida é o mais usado, mas não significa que não possam usar mais letras. Portanto, também não usem demasiadas, porque depois torna-se demasiado confuso. Depois, a inserção no catálogo de projetos. E, portanto, agrupamos as nossas tarefas, temos os projetos, agrupamos por projetos, priorizamos e vamos inserir num catálogo de projetos. O que é que são, no fundo, o que é este catálogo de projetos? São, no fundo, os projetos que concebemos e que vão ficar à parte, vão ficar à parte e é a partir deles que vamos retirar as ações a fazer de seguida. Já vamos ver um exemplo para se isto estiver demasiado confuso. Vamos já, só para vocês verem, já voltamos aqui a este slide, para vocês já verem um exemplo. Vejam aqui, por favor, que nós temos aqui as várias tarefas inerentes a um projeto. Portanto, aqui na categoria temos os projetos.
temos as várias tarefas priorizadas. Portanto, no fundo, um sistema muito, portanto, semelhante. Isto é, no fundo, é uma lista de to-dos, não é? Que tivemos a falar. E depois temos o catálogo de projetos. Ou seja, vejam aqui, por favor, no lado direito, temos um projeto o catálogo de projetos. Aqui está mal escrito. Portanto, temos os vários projetos com as suas tarefas e temos portanto, do lado direito e temos do lado esquerdo a lista de ações seguintes e a lista de ações delegadas. Portanto, no fundo, imaginem que se fosse tenho duas folhas, em que tem a folha que analisam diariamente, que é a lista de ações seguintes e de ações delegadas, e tem do outro lado o vosso catálogo de projetos. Portanto, como é que isto funciona? Vocês têm o catálogo de projetos concebido e, portanto, veem entre do catálogo de projetos quais são as tarefas inerentes a cada projeto que são as prioritárias e constituem a vossa lista de ações seguintes. Depois, analisam novamente o catálogo de projetos e veem se tem ações a delegar. Ok, muitos de nós, eventualmente, se não exercemos funções de chefia, podemos não ter, mas, portanto, pelo menos o catálogo de projetos e a lista de ações seguintes temos que ter. No fundo, temos aqui um sistema que nos ajuda a estruturar melhor as nossas tarefas a partir do momento em que temos muitas tarefas, em que uma lista de to-dos se torna demasiado simplista, porque fica demasiado subcarregada. Portanto, tem a lista de ações seguintes que lidam diariamente e, por exemplo, o catálogo de projetos analisam com uma maior periodicidade e vão passando as tarefas do catálogo de projetos para a lista de ações seguintes. Eu não sei se consegui ser claro. Por favor, caso não tenha sido, por favor, coloquem questões no chat. Vamos aqui voltar só aqui este slide anterior. Portanto, estavas no terceiro passo. Portanto, a análise no terceiro passo, indo para o terceiro passo, que é a criação de lista de ações seguintes e lista de ações a delegar. Portanto, lista de ações seguintes, parte da frente do programa de ação, catálogo de projetos, parte de trás do programa de ação. Portanto, analisem o catálogo novamente e eventualmente até pode depois surgir mais alguma tarefa que não tenham pensado à partida. Pronto, se não, isto é uma ferramenta para começar a trabalhar. Se não doa nada portanto, não se preocupem se a ferramenta não fica logo otimizada à partida. Portanto, isto é uma ferramenta para começar a usar e, portanto, a partir do momento em que vão usando, vão adquirindo o vosso próprio método na gestão da mesma e, portanto, vão trabalhando de uma forma cada vez mais produtiva. Portanto, o fundo de programas de ação são compostos por estas três partes. O catálogo de projetos, no fundo, tem a estrutura toda das tarefas e a lista de ações seguintes para trabalhar diariamente e, no fundo, portanto, vão analisando e reorganizam todos os dias ao fim do dia. Muito bem. Passando ok. Depois, a manutenção, vou dar aqui algumas dicas para a manutenção do programa de ação.
A seleção das... A primeira dica, se tem projetos de importância crucial, tenha uma série de próximas ações deste projeto na sua lista de ações seguintes. Portanto, esta seleção das próximas ações leva algum tempo a ajuizar. Aliás, o programa de ação vai, a partir do momento da sua criação, pode demorar algum tempo. Pode demorar 1 hora ou mais. Mas a partir do momento em que tem o vosso programa de ação criado, então, no fundo, é só geri-lo e mantê-lo. E, portanto, obviamente, depois vão começar a trabalhar de uma forma mais lógica e produtiva, sem terem que pensar, bem, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer agora, o que é que será mais importante. Tem as coisas todas definidas já no vosso programa de ação. Portanto, se a lista das próximas ações, se tem projetos de importância crucial, portanto, podem ter, por exemplo, uma série de próximas ações só deste projeto. Em vez de terem, imagine, em vez de terem várias ações de vários projetos ao mesmo tempo, colocam várias ações do mesmo projeto. Se tiverem vários projetos com uma importância semelhante, então tenham várias tarefas na lista de ações seguintes. Que nunca se esqueçam de manter sempre a lista de ações seguintes com ações pequenas e rapidamente alcançáveis. Okay? Portanto, não se esqueçam de partir a partir do momento em que seja uma tarefa que seja demasiado morosa. Podem, eventualmente, também numerar os projetos no catálogo. Portanto, em vez de ter, como viram, deixem-me ver só aqui neste exemplo tem aqui, portanto, numerei aqui os projetos, dei um número aos projetos. Portanto, só para me ajudar a guiar aqui na lista depois de ações seguintes, quando estou a desempenhar determinada função, saber a que projeto é que pertence. Eventualmente, para algumas funções pode ajudar. Para outras pode não ser necessário. Portanto, podem eventualmente numerar projetos. Quando tem várias próximas ações, portanto, não se esqueçam sempre de priorizá-lo por urgência e importância. Depois, monitorizem o sucesso ao realizar estas ações. Portanto, se acharem que as tarefas estão estagnadas na lista, vejam qual é a decisão melhor a tomar. Eventualmente, ou aumentam a sua prioridade para se focarem nelas, portanto, para terem de lidar com elas, ou eventualmente se é uma coisa que não tenha muita importância, podem mesmo recorrer à sua eliminação. Portanto, mas seja o que fizerem, tenham certeza que não têm demasiadas ações na lista de ações seguintes. Caso contrário, ela vai ficar desordenada. Portanto, se tiverem mais do que 15 ou 20 ações na lista de ações seguintes, passem novamente tarefas para o catálogo de projetos. Ok? Se for o contrário, se estiver demasiado magra, retirem do catálogo de projetos. Portanto, no fundo, o objetivo é ter uma lista de ações seguintes minimamente desafiante e que vos possa dar motivação e que faça com que cheguem ao fim do dia e sintam que realmente foram produtivos e conseguiram desempenhar várias tarefas. Coloquem sempre, quando tiverem ações a delegar, coloquem as ações primeiro na lista de ações seguintes e só depois na lista de ações delegadas. Porque à medida porque no fundo só depois da ação estar delegada é que deve estar na lista de ações delegada e aí a partir do momento em que esteja delegada não se esqueçam
não se esqueçam de definir momentos de controle e datas adequadas. Depois a delegação vamos ver mais à frente, mas não se esqueçam, portanto, coloquem primeiro a lista de ações seguintes, porque é algo que ainda não fizeram, que ainda não legaram, e a partir do momento em que leguem, coloquem na lista de ações delegada e definam momentos de controle e datas para avaliação ou para contacto com os vossos colegas para fazer o ponto da situação. Ok? Pronto. Por último, defina os momentos para a revisão do vosso programa de ação. Portanto, estávamos a falar, estava a dizer há bocado, podem, por exemplo, eu costumo fazer, por exemplo, a minha lista de ações seguintes é diária e a semanal para catálogo de projetos. Para semanal, quer dizer, analiso semanalmente sempre a catálogo de projetos, mas não quer dizer que só mexa nela semanalmente, porque todos os dias nos surgem ou novas ideias ou novas coisas que temos que fazer, mas não vamos fazer exatamente. Portanto, muitas vezes estamos a alimentar continuamente o nosso programa de ação. Portanto, dependendo da função, vejam qual é o vosso timing mais adequado para a revisão da lista de ações seguintes e para o catálogo de projetos. Portanto, é muito importante reverem constantemente o programa de ação. Depois, se tivermos os nossos objetivos claramente definidos, muitas vezes a nossa definição de prioridades vai ser fácil. Mas caso mesmo assim tenhamos algum tipo de dificuldades, podemos acrescentar mais critérios. Não, peço desculpa que este slide estava aqui de repetir. Peço desculpa, este aspecto já tínhamos visto. Já tínhamos visto, exatamente. Muito bem, portanto, era o último ponto que tínhamos a ver, estas dicas para a manutenção do programa de ação. Não sei se vos ficou algum tipo de questão, alguma dúvida, comentários que queiram fazer, alguma coisa que não tenha ficado clara. Por favor, coloquem agora. Ora, deixe-me não. O difícil é mesmo implementar. Pois, exatamente. Ana Filipa Faria, é realmente difícil implementar, mas é esta questão, apesar de ter contornos técnicos, é uma questão comportamental. Portanto, a partir do momento em que começamos a trabalhar nas ferramentas e insistimos na utilização das mesmas, portanto, os nossos hábitos de trabalho começam a mudar. Portanto, é uma questão de persistência. Ok? Temos também uma questão da Carmen Neves. Quanto tempo por dia é ideal dispensar ao planeamento? Isso é um bocadinho subjetivo, Carmen. Depende do nosso tipo de função. Há funções, obviamente, das nossas responsabilidades, há funções que requerem mais planeamento ou menos planeamento. O que eu diria é que, portanto, eu dou o meu exemplo concreto, vamos falar um bocadinho depois mais à frente de planeamento, não sei que tipo de planeamento é que está a falar, vamos falar um bocado mais à frente de planeamento de tarefas, mas o que eu diria é que pelo menos semanalmente devemos definir algum tempo para trabalharmos ao nível do planeamento. Portanto, seja ele de caráter mais estratégico, seja ele de caráter mais operacional. Eu, no meu caso concreto, portanto, ao nível de gestão de projetos e trabalho comercial, faço sempre
reserve sempre 1 a 2 horas para trabalhar planeamento por semana. Mas isto é muito subjetivo. Portanto, há pessoas que se calhar podem precisar de, em meia hora, fazem todo um planeamento semanal. Há pessoas que, com funções mais a nível estratégico, trabalham várias horas por semana só a nível do planeamento. Portanto, é difícil de... É uma pergunta de resposta difícil. Portanto, veja, por favor, em termos de sua função, que tipo de planeamento é que pode requerer. Um conselho que eu lhe posso dar é ir trabalhando com o seu registro, com a ferramenta de ficha de progresso, ir registrando as suas atividades, ir registrando o tempo que dedica semanalmente ao planeamento e ir analisando os resultados, no fundo, ver se vai conseguindo, em termos das tarefas inerentes aqui ao planeamento, se vai conseguindo fazer tudo o que tem para fazer em termos de planeamento, portanto, se está a conseguir os resultados que quer, com o tempo que dispensa ao planeamento. Portanto, é uma estratégia que pode usar. Okay? Portanto, eu não sei se todas as pessoas ouviram, é muito pertinente estas ferramentas que utilizamos em termos de definição de prioridades. Fazemos a ligação destas ferramentas com a ferramenta do registro de atividade. Não é? Portanto, para ver que tempo é que dedicamos a cada uma das nossas tarefas, para ver, efetivamente, se devemos alocar mais tempo a uma ou a outra área. Espero ter ajudado, Carmen. Vamos, de qualquer forma, vamos trabalhar um bocadinho, em termos do planeamento de tarefas, vamos trabalhar nisso, será a fase seguinte. O Pedro Rezende pergunta-me se posso mostrar de novo o slide antes do fim. Ok. Vamos... Só um segundo. Era este, Pedro. Este é um slide repetido que pus aqui por engano. Já tínhamos visto este slide. Não sei se é o slide 13, que é este. Não sei se é este, Pedro, que estava a referir, ou se é o programa de ação. Com as dicas para trabalhar o programa de ação. Qual deles é, Pedro? A de definição de critérios. Ok. A definição de critérios. Portanto, ok. Tem alguma questão específica sobre este slide? Alguma dúvida? Mas eu, de qualquer forma, esta gravação a gravação deste webinar vou colocar na plataforma, está bem? Depois podem rever e posso também deixar na plataforma a apresentação PowerPoint, caso tenham interesse. Ora bem. Pedro, ok, não tem questões. Muito bem. Vamos ver mais os últimos comentários para tentar não ultrapassar muito o tempo que tínhamos definido, não? Uma vez que estamos em gestão do tempo. Carmen, normalmente demoro 15 minutos por dia em planeamento, mas prevejo que se passar a utilizar estas estratégias vai demorar um pouco mais. Carmen, como vimos na matriz de prioridades, portanto, o planeamento são das tarefas que nos aporta mais resultados. Portanto, muitas vezes nós caímos no erro de, como temos muitas tarefas urgentes, o que é que vamos fazer? É logo as tarefas urgentes. E, portanto, passamos muito pouco tempo a planear. Passamos muito tempo a resolver problemas, coisas urgentes, em crises. Mas, se investirmos mais tempo no planeamento, depois o retorno que vamos ter em termos de resultados é maior. Portanto,
O meu conselho é que invistam tempo, efetivamente, em planeamento, porque mais tarde um bom planeamento vai-vos permitir poupar tempo mais à frente. Muito bem. Um último comentário da Ana Filipa Faria. Parece que, a partir do momento em que classificamos as tarefas por prioridades, exemplo A, B, C, o restante processo é mais facilitado. Sim, portanto, eu calculo que presumo que esteja a referir depois à concepção do programa de ação. Sim, claramente, Filipe. Portanto, a partir do momento em que tenhamos as tarefas priorizadas, depois a concepção do programa de ação é fácil. Portanto, é só, no fundo, a partir do momento em que vamos executar tarefas, ir, no fundo, trabalhando paralelamente com o catálogo de projetos e com a lista de ações seguintes e para, no fundo, fazer a gestão através da análise dos dois documentos. Portanto, se tiver a lista de to-dos demasiado subcarregada, passar para o catálogo de projetos novamente. Caso contrário, alimentar a lista de to-dos. Mas sim, portanto, a partir do momento em que tenhamos as prioridades definidas, então, no fundo, a partir do momento que vamos manter, no fundo, só o programa de ação. Não é? Portanto, vamos só, eventualmente, fazendo pequenas otimizações, mas, no fundo, é manter, é acrescentar tarefas e riscar aquilo que vamos fazendo portanto, trabalhar de uma forma muito estruturada e orientada para resultados, portanto, que é esse o objetivo da gestão do tempo. Ok? Portanto, não sei se respondi a tudo, se tem mais alguma questão. Muito bem. Olha, quero-me agradecer a vossa participação. Espero que tenha sido proveitoso. Eu vou deixar, como disse, vou deixar uma gravação para que mais tarde queiram rever, vou deixar a gravação na plataforma. E, entretanto, durante esta semana ainda se tiverem mais alguma questão sobre este tema, coloquem, por favor, no fórum. E não se esqueçam depois da tarefa semanal para darem para fazerem o vosso trabalho sobre este tema e sobre a definição de objetivos. Está bem? Olha, muito obrigado pelo vosso interesse, pela vossa participação e até uma próxima oportunidade. Até já. Okay? Um abraço e beijinhos para todos. Obrigado.